Graça e paz, como estão vocês? Vocês estão bem? Espero que em Cristo Jesus estejam todos gozando de plena saúde. Já fiz a oração pedindo a Deus a presença do Espírito Santo no estudo dessa lição e convido você também a fazer sua oração para que o Espírito Santo lhe oriente. Você sabe, né? Nós estamos estudando a lição 13. Se você ainda não está nos acompanhando, chegou aqui agora no canal, busque aí no canal a lição dessa semana é a lição 13, a ressurreição e a vida, né? Lições da Escola Sabatina, e você vai acompanhar conosco essa semana esse tema, tá ok? A gente está baseado ali em João 11:25, que disse: Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E hoje, segunda-feira, dia 23 de junho, o tema é a última promessa de esperança. A pergunta A diz assim: que promessa Jesus fez a Marta? E a gente vai ler lá, João 11:23, Jesus diz assim: teu irmão há de ressuscitar. E a pergunta B, digamos assim, a segunda pergunta, dentro da pergunta A, diz assim: como Marta entendeu as palavras do Mestre? João, capítulo 11, verso 24, responde: e disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui tem duas coisas. Jesus faz uma promessa de esperança para Marta, o irmão vai ressuscitar, e ela não compreende direito a promessa, porque Jesus estava falando que ele iria ressuscitar naquele instante. E ela entendeu que seria a ressurreição dos salvos. E ao mesmo ela responde com fé, né? Que ela sabe que ele vai ressuscitar, confia na salvação do seu irmão, né? A pergunta B diz assim: com que palavras Jesus reconheceu a convicção de Marta? Jesus entende que ela está convicta, né? Que sabe que o irmão vai ressuscitar, mas ele também entende que ela não entendeu direito o que ele tinha dito. E aí diz assim, olha: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Ele confirma para ela, realmente, Lázaro creu nele e vai ressuscitar. Mas ele direciona também ali um agora para ela entender. E ele diz, olha, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É o que está escrito em 1 João 5, verso 12. Na pergunta C, a pergunta é: que promessa é a base da nossa esperança além do túmulo? Está lá em João, capítulo 5, verso 26, a resposta. E como a certeza de Marta se relaciona com o milagre de Cristo? Está escrito em João, capítulo 11, verso 26 e 27. Que promessa é a base da nossa esperança além do túmulo? Eu escolheria para responder isso, né? Essa resposta: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E aí há um equívoco nessa. Desculpa, eu vou completar o texto, o versículo. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Né? Todo aquele que crê em Cristo nunca morrerá. Ele não está falando aqui, por isso que algumas pessoas dizem assim: a Bíblia tem umas coisas muito contraditórias. Diz que quem crê em Jesus não morrerá. Já viu um monte de crente morrendo. É óbvio, você já viu um monte de crente morrendo. A gente já estudou sobre isso. Para o cristão, a morte não é definitiva. Agora ela é um sono. Então, foi por isso que Jesus disse sobre Lázaro: Lázaro dorme. A gente já estudou isso nas lições passadas. A morte é um sono. Jesus está falando aqui: não morrerá, morte eterna. A segunda morte que fala lá no livro de Tessalonicenses, que é morte eterna, a segunda morte. É dessa morte que Jesus está falando, que o cristão ele não provará. Mas a morte, que é um sono, muitos vão provar dessa morte. Mas a eterna não. Os salvos em Cristo Jesus serão ressuscitados e vão viver eternamente. É isso que Jesus está falando aqui.
mas a gente precisa estudar a palavra de Deus para compreender o que está sendo dito aqui, ok? E aí o Senhor diz, né, nunca morrerá. Crê tu isso? E Marta responde, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, a resposta de Marta, ela está relacionada com o milagre que Cristo fez, porque ela crê que Jesus Cristo é ressurreição e vida. Então, ela crê que Ele pode trazer a vida, né? E essa deve ser também a nossa fé. Eu vou ler um pedacinho aqui. O texto diz assim, o milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos representaria a ressurreição de todos os justos. Por suas palavras e obras declarou-se o autor da ressurreição. Aquele que em breve morreria na cruz permaneceu com as chaves da morte, um vencedor da sepultura, e afirmou seu direito e poder de dar a vida eterna. Jesus naquela época estava já falando que ele era a ressurreição à vida. Ali ele fala do que viria a acontecer com Lázaro, do que viria a acontecer em todas as eras, da sua própria morte e sua ressurreição, e nos traz uma grande esperança. Para Marta, a esperança vista na hora, e para nós uma esperança do futuro, de uma ressurreição para a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar firmes, sermos cada dia mais preparados para a volta de Jesus, que está pertinho. Já ouvimos os passos do Mestre, e possamos, se dormirmos, os que estão dormindo no Senhor, e se nós também viemos a dormir no Senhor, possamos ser ressuscitados para, juntos com os vivos, sermos transportados para o céu, para receber a coroa da vida eterna. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um. Eu aguardo vocês amanhã para nós continuarmos o estudo dessa lição.